Bom dia, bom dia, bom dia. Olha quem já chegou aí, grande Gui. Bom dia, doutor Leandro. Bom dia, pessoal. Vamos chegando nesse clube das 6h33. Acordar cedo para um despertar para a vida. Hoje com um ilustríssimo convidado que já está aqui, já solicitou a participação. Isso que é médico pontual, hein? Coisa que eu não tô acostumado com essa classe não, hein? Mas estamos aí já com o nosso amigo Dr. Leandro Baena, mais conhecido como Choro da Videira. Um médico extremamente especialista aí em seres humanos e vinhos. E hoje a gente vai bater um papo, seja muito bem-vindo. Eu, se eu fosse você, já convidava aí a galera para participar, para que a gente possa aí se encantar com esse conteúdo que a gente vai falar sobre síndrome de vira-lata. Você já escutou falar sobre isso? Síndrome de vira-lata? Grande Giba, grande Duda. Hoje a gente vai convidar aqui então Dr. Leandro. Vamos chamar ele aqui já para isso. Muito bom dia, Pati. Então vamos chamar aqui Dr. Leandro e olha aí, Bom Doctor! dia. Como é que tá, meu querido amigo? Muito bom dia. Muito obrigado por ter aceitado esse convite para a gente falar de um tema extremamente pertinente para a área que você vem trabalhando e para a gente valorizar um pouquinho desse povo brasileiro. Muito obrigado por tudo. Me conta tudo, se apresenta para essa galera que vai ficar eternizada nessa live. Com certeza você tem inúmeros aí seguidores, muita gente te conhece, mas da minha audiência, poucos te conhecem. E pode ser que não, pode ser que muitos te conheçam, mas faça essa gentileza de se apresentar. Bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Já acompanho a sua página também. Eu adoro o conteúdo, acho muito bacana. Meu nome é Leandro Baena, como você mesmo falou, conhecido como Choro da Videira. Eu sou médico, sou cirurgião vascular e tenho me dedicado muito a estudar vinho brasileiro. Eu fiz uma viagem a Portugal uma vez, fiquei um mês em Portugal, rodei 2.000 quilômetros. E eu nunca esqueci, acho que a virada de chave para mim em relação ao vinho foi uma visita que eu fiz uma vinícola chamada Wine and Soul, no Douro. E o casal, os donos do lugar, me receberam maravilhosamente bem, numa simplicidade, assim, passaram o dia inteiro comigo lá, contaram tudo. Contaram a história do vinho ícone deles, que chama Pintas, por causa do cachorro, que era branco, com umas pintas marrons. O cachorro tinha Ah, que legal. acabado de morrer. Aí foi super emocionante e tal. Bom, enfim, eu não conhecia nada de vinho na época. Mas aquilo me encantou muito. Quando eu cheguei no hotel, fui ver quem era. Descobri que o enólogo era Jorge Seródio Borges. Ah, meu amor tá aqui na live. Beijo, Lizzie Livino, tá aqui. Acordou para me ver. E Aí sim, aí, hein? isso que é amor, Isso que é prestígio e amor. Gostei. né? E aí, quando eu cheguei no hotel, eu descobri que o Jorge Seródio Borges já tinha sido eleito 3 anos o melhor enólogo da Europa. O cara era um dos melhores enólogos do mundo. Mas ele me tratou com uma simplicidade, com uma alegria, e aquilo mudou muito a minha vida. Quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi estudar vinho, porque realmente aquele bichinho te pica mesmo, não tem jeito. E estudando vinho, vi que podia ser uma coisa acessível e fácil, não precisava ser uma coisa complicada. O Jorge me mostrou isso. Comecei a estudar vinho e aquela mesma história, né? Não tinha vinho bom no Brasil, o Brasil só produz vinho ruim. E eu vi isso de muita gente muito conhecida. Só que eu descobri que tem mais de 1.000 vinícolas no Brasil. Eu falei, pô, mas todo mundo faz vinho Não ruim? dá Mas para 1.000 vinícolas ter alguma coisa que não preste, né? não é possível, né? Na Não. época, eu só conhecia aqui em São Paulo, eu só tinha acesso, entre aspas, eu só conhecia Miolo, Salton e Valduga. Comprei 3 vinhos deles, provei, achei os vinhos maravilhosos, mas de repente é o meu gosto pessoal. Não necessariamente os vinhos são bons. O que eu fiz? Sim. A melhor coisa que se faz para saber a qualidade de um vinho. Eu comecei a reunir um pessoal em casa, 20, 30 pessoas, servia um monte de vinho conhecido e colocava os vinhos brasileiros no meio. E sempre ia muito bem. Eu falei, é bom. É bom, vinho realmente é bom. E comecei naturalmente a dedicar e virar minha página para vinhos brasileiros. E hoje, além de médico, eu trabalho com vinhos brasileiros. E aí Que virou a minha sensacional. grande paixão.
Que sensacional. Tanto é que a sua página, se alguém olhar, não fala que você é médico, né? Nessa página do Choro da Videira especificamente, fala, esse daí médico não é, deve ser um grande sommelier, um especialista em vinho, né? Mas que legal, aí é bacana, eu gosto de conversar com o médico, porque ele conhece do interior e conhece do exterior, né? Dos seres humanos, isso que é muito legal, né? Quando eu escutei a história do Morongo, acho que ele chama, é o dono da Mormaia, era um surfista, o cara que fez a marca Mormaia, ele é médico também. E ele falou, pô, eu conheço o lifestyle, eu conheço de dentro para fora, de fora para dentro, então é uma forma fácil da gente se conectar. E uma das formas mais maravilhosas de se fazer amigo, eu nunca fiz amigo bebendo leite. Mas bebendo vinho eu Exatamente. fiz amigo pra caramba, entendeu? E negócios e oportunidades. Então é muito bacana. E eu acho muito incrível. Quando a gente começou a também entrar nesse mundo do vinho, eu trabalhei anos, né, como propagandista farmacêutico, depois eu virei gerente de produto, depois eu virei gerente de marketing, depois gerente nacional de vendas. E sempre o universo da classe médica, a gente fazia algo girando os eventos em torno de vinho, né? E aí a minha esposa também, que você conhece e tal, quando a gente começou a fazer esse universo do vinho, abriu para a gente uma gama que você não está entendendo. E realmente eu comecei a me impressionar com a qualidade dos vinhos nacionais, tá? E inclusive eu fiz um evento, a gente começa a conhecer as experiências que as vinícolas nacionais nos oferecem, está muito mais acessível para a gente, óbvio, do que eu precisar cruzar os oceanos ou ir para a América, tal, para a gente ver a experiência da vinícola. E eu fui em algumas aqui em São Paulo, me impressionou, aqui em Andradas me impressionou, e eu falei, Perfeito. cara, que sensacional. E eu queria trazer, então, sobre esse tema, por que o brasileiro tem a tal da síndrome de vira-lata, tá? Isso daí já é Perfeito. uma coisa que eu já venho falando há anos, porque quando eu era da indústria farmacêutica, eu trabalhei nas multinacionais, óbvio que a classe médica tinha um preconceito quando era um produto nacional e uma percepção quando era um produto de uma multinacional. Tá? Mas a gente, daí eu fui trabalhar, quando eu fui ser gerente de produto, eu fui ser gerente de produto da linha Cardinal, na EMS, né, que é uma Ah, indústria nacional brasileira, uma das maiores que tem. Cara, mas era uma luta para eu fazer com que os médicos eu trabalhava, o convencimento do propagandista, fazer com que o médico receitasse um produto nacional. Cara, era um desafio que você não está entendendo. E eu é. fiz uma campanha que chamava Brasilidade, né? E tanto é que eu lancei um produto que chamava Brasarte, que era um produto que era um redutor de hipertensão, não. E aí eu trabalhava com isso e eu falava, pô, fiz uma campanha da Brasilidade, era o Brasil das Artes. Então eu fiz várias pontes com cultura nacional, essas coisas, para tentar valorizar o produto nacional. Né? Eu falei, porra, prestigia o que é do nosso país. Lógico que tem que ter o mínimo de qualidade exigida, tem que ter bom senso. Mas o Brasil tem assim, ó, de coisa boa. Exato. Assim de coisa boa. E aí eu quero que você me fale um pouco sobre essa síndrome do vira-lata, porque a percepção não, é o italiano, é o francês, é o português, ou é o americano, ou é o sul-africano. Mas por que não o brasileiro? Agora você Perfeito. está dentro do universo do vinho, que eu posso. É óbvio, a gente tem um solo novo, tem algumas coisas, mas eu gostaria, dentro desse tema que a gente abordou da síndrome da lata, que você desmistificasse e colocasse o Brasil onde ele merece estar. Óbvio que pode ser que comparado a 800 anos, a 1000 anos de terroir lá na Europa, tudo bem, mas dentro, colocando um bom senso, eu tomei vários vinhos que eu não sabia que para mim era nacional, tá? Tipo assim, eu não sou nenhum especialista, nenhum, mas tomei assim colheitas de inverno, não sei o quê, várias coisas top que eu falava, caramba, é uma coisa que me impressionou. E por que não valorizar o brasileiro? Eu quero que você discorra agora, tá contigo, meu parceiro. Não, é isso aí, é isso aí. É muito bacana isso, a gente vê, porque quando a gente fala, eu tenho um jargão, né, um bordão que eu sempre falo, isso pegou muito. Eu amo vinho brasileiro, eu amo porque é bom, não é só porque é brasileiro. É simples Uhum, assim. A gente passa, adorei. Definiu né? tudo já. Exatamente, a gente passa por uma coisa muito maluca assim. Abrindo um parênteses bem rapidinho assim.
Uma vez eu conversando com o pai de um amiguinho do meu filho, do Rafael, que tem 10 anos hoje, que ele é venezuelano. E ele estava conversando com ele e tal, e ele morou em 8, 9 países por causa da empresa, que vai transferindo ele para um lugar para o outro. E ele fala, cara, morou nos Estados Unidos, morou na Rússia, morou na Alemanha, tá aí, agora ele tá no Brasil. A primeira coisa que ele fala, quando ele chega em algum país, em qualquer outro país, que ele fala que ele é da Venezuela, as pessoas perguntam, até quando você fica? Quando você vai embora? Essa é a pergunta que ele recebe. Achei que o pessoal ia falar que era a terra das Miss. Então pode ser também, né? Também. Aí quando ele chega aqui no Brasil, a pergunta que ele ouve é: você está gostando? A receptividade é completamente diferente, né? Quando o brasileiro sai O para brasileiro é viajar, acolhedor, né? Acolhe. exatamente, exatamente. Eu acho que muito dessa síndrome do vira-lata passa por uma, não digo ausência, mas por uma formação de identidade cultural do Brasil. O Brasil tem gente de todo lugar do mundo. Então tem gente da África, show de bola, gente da Europa, tem uma influência dos Estados Unidos. Quer dizer, tudo vai juntando aqui no Brasil e o Brasil está montando a sua identidade cultural. E isso no vinho acontece a mesma coisa. O Brasil é um país muito novo na produção de vinho e já produz vinhos excepcionais. Uma vez eu fiz uma live com o espetacular, com o queridíssimo Mário Gás, e ele me falou uma coisa Da que eu Cave nunca... Gás. Da Cave Gás. Ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Foram 2 horas e 40 de live, ele estava no Chile. Foi uma das lives mais assim, impressionantes que eu já fiz, junto com a live do Márcio Brandelli, da Alma Única, que faleceu recentemente, que era um grande amigo. O Mário Gás me falou o seguinte: o Brasil, durante muito tempo, fez um vinho que tivesse um estilo do italiano, parecesse o argentino, lembrasse o francês. E aí, obviamente, Era um não deu Frankenstein. certo, né? Virou um Frankenstein, exatamente. E não deu certo. Quando o Brasil começou a fazer um vinho que tivesse a cara do produtor brasileiro, aí deslanchou. Mudou a chave. Mudou, virou a chave, exatamente. Então, a gente tem milhões de coisas para conversar, mas a identidade do vinho brasileiro, apesar de muito nova, já produz vinhos como... Já tem característica forte. Tem características fortes, mas eu não gosto de falar, quando as pessoas me perguntam qual é a uva ícone do Brasil, qual é o estilo do vinho brasileiro. Cara, o Brasil é um país continental. Então, o vinho que se faz no Vale de São Francisco não vai ser o vinho que se faz, por exemplo, na Campanha Gaúcha, que a Tayana Madeira faz na Buenos Aires, que a Guatambu faz. Tem um monte de gente boa. Então, tem o Miguel Ângelo da Miolo fazendo um baita trabalho no Aí, a Vale de São gente também Francisco. ainda, uma outra coisa que até acho que é pertinente a gente falar, e depois eu gostaria de saber de você, como um grande especialista, que eu estou impressionado, eu sou um filhotinho nesse universo do vinho, eu sou um degustador, se você falar que é bom, eu vou acreditar, tá? Então eu gosto muito disso, sou influenciável, mas eu tenho as minhas próprias opiniões, mas eu tenho me surpreendido de ver vinho no Cerrado, vinho no Nordeste. Eu falei, caramba, como assim? Peraí, me fala um pouco, porque normalmente a gente já tem os preconceitos com o vinho do Brasil, beleza? Então vamos acabar com a síndrome de vira-lata. O Brasil tem produzido os vinhos que fazem frente a qualquer tipo de grandes produtores de qualquer outra parte do mundo. Ah, mas só que a gente ainda dentro do próprio Brasil, opa, se não for do Sul, será que é bom? Então, existem vinhos bons além da região ali do Rio Grande do Sul, tem porque como você falou, o Brasil é um país continental, você falou que rodou 2.000 quilômetros em Portugal, você deu 3 voltas ali, sei lá, entendeu? Então, tipo assim, aqui você não vai, tipo assim, o Brasil tem, só de litoral tem, sei lá, não sei quantos mil quilômetros de litoral. É. Então, a gente pega, eu gostaria de saber também, quais foram as suas grandes surpresas dentro do universo do vinho brasileiro, fora da região ali que a gente sabe que é a grande referência nacional, que seria ali o Sul? Você tem essa dimensão, você tem essa percepção de outros lugares que já estão fazendo vinhos que te inspiraram? Perfeito. Uma vez eu fiz uma degustação, um workshop que é muito bacana, de Syrah. Então a gente pegou
A gente corre, eu e a Liz, a gente corre o Brasil, agora paramos com a pandemia, agora estamos voltando, graças a Deus. A gente fez uma degustação com 3 Syrahs. Um Syrah do Vale de São Francisco, um Syrah da Serra da Mantiqueira e um Syrah gaúcho. 3 vinhos completamente diferentes. O Barrica tá dando um show aqui. 3 vinhos. Um Syrah do Vale de São Francisco, um Syrah da Serra da Mantiqueira e um Syrah gaúcho. 3 vinhos completamente diferentes. Completamente diferentes. E a mesma uva, para quem é leigo, tipo assim, eu tô falando de uma mesma uva, vai ser tudo do mesmo gosto. Não é bem assim, né? Não, não tem como. E aí eu volto naquele assunto de tipicidade. Qual é a uva ícone do Brasil? Qual é o estilo do vinho brasileiro? Não tem como definir um estilo só, uma uva só, um vinho só. Então, você falou de Andradas. Quando eu cheguei, sou muito amigo dos meninos lá da Casa Geraldo. Quando você chega na Casa Inclusive, Geraldo... sexta-feira eu vou bater um papo com o Carlinhos, sabia? Aqui na live. Espetacular. Pede para ele contar o banho de vinho que eles tomaram lá, que foi espetacular aquilo ali. Sabe? Eu acho que a foto que ele me mandou para colocar deve ser, ele tava parecendo que ele estava numa banheira de vinho mesmo. Exatamente. Então você pega um país de tamanho continental como o Brasil, vão ter expressões de uvas completamente diferentes, completamente diferentes. Então você tem vinho no Vale de São Francisco, você já tem vinho em São Paulo de altíssimo nível, você tem vinho no Paraná, franco-italiano, faz o Paradigma Roto, que é um vinhaço. Santa Catarina, São Joaquim, Leone de Venezia, Vinhedos do Monte Agudo, Suzin, Abreu Garcia, Világio Conte, Világio Bassetti, Rio Grande do Sul, uma produção que varia muito. O trabalho que, por exemplo, que o André Donati faz na Campestre, que é em Vacaria, no norte do estado, é completamente diferente dos vinhos que são feitos na Serra Gaúcha e completamente diferente dos vinhos feitos na campanha. É surreal a diversidade. No mesmo estado, hein? Isso dentro do mesmo estado, com teoricamente os mesmos climas. E aí a gente não está nem falando de São Paulo, não está nem falando de Minas. A gente está falando de Rio Grande do Sul, né? Olha que doideira. Isso que é interessante. Não, isso que diversidade incrível, né? Isso é fantástico. Isso é fantástico. E tem mais uma coisa, né? Eu sempre falo isso, a minha defesa do vinho brasileiro nunca foi uma campanha contra vinho de nenhum país. Eu tomo vinho do mundo todo. Isso é perfeito. Fundamental. Perfeito. Eu não preciso entrar em briga contra nada. Eu posso acolher e a gente pode se destacar dentro de um universo acolhedor, sabendo o que é bom e quanto a gente pode se. Eu não preciso minimizar ninguém para dizer que eu sou melhor. Exato, eu acho sempre perfeito. É focar no positivo, né? É focar nas coisas positivas, né? Concentrar no positivo. E eu sempre falo, nesse mundo que a gente vive hoje, no mundo todo tão polarizado, a gente precisa focar nas convergências. Porque eu também odeio polarização. Tipo assim, eu acho que uma palavrinha que veio destruir a nação, aproveitando esse ensejo, tipo assim, é uma palavrinha de 2 letras só. Tipo assim, é o Gustavo ou é o Leandro? Porra, por que não o Gustavo e o Leandro, cara? Claro. Caramba, eu sei que eu tenho algumas coisas que o Leandro não tem, eu sei que o Leandro tem algumas coisas que eu não tenho, mas nós dois juntos a gente tem uma coisa muito maior. Então, tipo assim, não é esse ou aquele. Mesmo dentro do Brasil, a gente também... Cara, não precisa. O ou acaba destruindo uma nação, destruindo percepções, destruindo um monte de coisa. Sim, com certeza tem alguma coisa de bom ali, tem alguma coisa de bom aqui, que se os dois juntos a gente ficava muito melhor, né? Mas essa é perfeito. E o vinho para mim, ele cabe muito mais o E do que o O. Não, com certeza. Eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi no vinho é que o vinho ele tem a capacidade de unir numa roda de conversa tribos diferentes. Com certeza. Tribos que não conversariam, seja por questão política, religiosa, o que seja. Mas sentado ao redor de uma mesa com vinho, se unem. Exatamente. Eu tenho um filósofo que ele fala o seguinte: você não precisa muita coisa, você precisa ter um teto, uma mesa, um bom vinho e bons amigos ao redor disso aí. O resto você está completo quase isso aí, né? Exatamente. E o vinho tem a capacidade de fazer com que pessoas que não conversariam, sob nenhuma hipótese, se juntem para focar, como eu falei, nas convergências. Isso é muito legal. Agora, convergência, adorei. Já atribuí essa palavra a mim, tá? Então é do Leandro e do Gustavo. Convergência, gente.
tem que pegar sempre esse Perfeito. ponto. Adorei. Perfeito. Então, isso tem norteado muito a minha atividade em relação ao vinho brasileiro. Porque eu tenho feito, isso é uma coisa muito legal, não sei se você viu um filme, Julgamento de Paris. Então, Opa, não tinha é, como não ter não assistir esse filme, né? É sensacional. é espetacular, espetacular. Foi quando os Estados Unidos apareceram para o mundo, porque Entrou no cenário mundial, né? entrou no cenário mundial, que Chateau Montelena, porque foi uma degustação às cegas. E é isso que eu falo. As colunas que eu tenho escrito na revista, na Prazeres da Mesa, é justamente disso. Eu peço que as pessoas não acreditem no que eu estou dizendo. Contestem. Contestem. Experimenta, faça a prova, né? Coloca Faça a ali prova. o estudo cego aí, as amostras cegas, e experimente, pô. Se permita sentir as experiências na tua boca, né? E tira a tua conclusão. E mesmo assim, gosto é bem pessoal, mas as estruturas do vinho, elas têm umas características bem notórias, quais os pontos que a gente vai pontuar. Então, eu posso tomar qualquer vinho e dentro dessas características marcantes, a gente deixar já pontuado a qualidade desse vinho. Faz sentido isso que eu Exato. estou falando? Não, tá perfeito, tá perfeito. O que eu tenho falado é que, é claro, eu reconheço que o Brasil é um país extremamente caro em todos os sentidos. É muito complicado. Isso aí ninguém contesta, que a carga tributária no Brasil é uma loucura. Óbvio, ponto pacífico. Agora, em relação ao vinho legalmente importado, isso é importante frisar, o vinho brasileiro é um super custo-benefício. Então, você tem vinhos brasileiros de várias faixas de preço para todos os bolsos e todos os gostos. A minha defesa, a minha luta, na verdade, é para que o vinho brasileiro, a gente não quer ser melhor do que ninguém, não é isso. Mas que o vinho brasileiro seja tratado de igual para igual. Que o Brasil não precise mais colocar seus vinhos em degustações às cegas para mostrar o seu valor. Que as pessoas saiam do supermercado... Reconheça, né? Exato. As pessoas saem do supermercado, da loja de vinhos, em vez de sair com 5 chilenos e 5 argentinos... que ele possa sair com 3 chilenos, 3 argentinos e 3 brasileiros no carrinho. É só isso que eu estou falando. Uma chance igual para todo mundo. Perfeito. E eu vou falar para você, tá aí a síndrome do vira-lata, tá aí. Porque se eu chego, presta atenção, eu vou comprar lá vou investir num vinhozinho de uns 300 pau, beleza? Se eu compro um importado por 300 pau, eu acho barato. Se eu compro um brasileiro por 300 pau, eu acho caro. Tá aí a síndrome da vira-lata, caramba. Entendeu? Exatamente. Não tem jeito, tipo assim, não vê valor. Se eu não vejo valor, como que eu não valorizo a prata da casa? Não me valorizo. Você mostra que a gente vai vendo diversos países que têm o prazer de ser patriota. O Brasil não tem nada de patriotismo. Em qualquer área, tipo assim, porque ele não depende do produto brasileiro. Tá? A única coisa que pode ser que o brasileiro consuma sem medo de ser feliz, porque fez um trabalho muito bacana, é a Havaiana. Né? Porque a Havaiana, o cara acorda. Tipo assim, uma Havaiana que era chamada de pedreira uns anos atrás, hoje virou um glamour, porque vende na França, faz não sei o quê, exporta. Mas, tirando isso, o povo fala, não, é caro. Ah, é caro pagar. Pô, mas caro por que não vê valor? Se a pessoa começar a ver valor no negócio, experimentar, fala, caramba, faço gosto de pagar essa grana, pagar 100 pau no 100, no 100, no 100, no 100, tipo assim, então é isso, eu não vou levar 3 de outra origem, de outra nacionalidade. Eu levo um Perfeito. brasileiro e outros 2 de cada nacionalidade diferente, seja europeia, seja sul-americana, seja de onde for. Mas eu acho que é isso que os povos têm. Eu me impressionei, Doctor, isso daqui, ó, minha primeira vez que eu fiz uma sabragem, né, foi com eu até trouxe pra cá, isso daqui, ó, um espumante, cara, que me impressionou a qualidade do espumante. Foi numa vinícola, não sei se você conhece, em Indaiatuba, chama-se Brahma Soil. Brahma Soil. Conhece? Conheço. Sensacional, uma baita de uma experiência. A gente foi num churrasco, o cara fez um churrasco, harmonizou as carnes com os vinhos e tinha esse espumante. E aí ele veio desafiando, tal, todo mundo falou, quero ver, eu não sei o que tal. Eu falei, como é que é esse negócio? Me fala aí. Daí ele me explicou mais ou menos, eu até tenho esse vídeo no meu Instagram, e eu, ainda além de ser a primeira vez, eu sabrei com uma taça, lógico que era de vidro, porque a de cristal ela quebra, né? Mas eu sabrei com a taça ainda, com o fundo da taça. Porra, eu fiquei numa sensação, marcou a minha vida.
Mas o que eu quis dizer com relação a essa bragem é porque Indaiatuba ainda tem é novíssimo o terroir que ele está fazendo, tem bastante Syrah lá, porque eu acho que é uma característica mais do interior de São Paulo, uma uva que acabou Super pegando bem. bem por aqui, né? E aí eu, tipo assim, mas só que o, o espumante dele é sensacional, tá? Ele ficou lindo. E, inclusive, eu queria saber de falar de vinhos, né? Então você tem o tinto, tem rosé, tem branco, tem espumante. Espumante é vinho, às vezes muita gente nem sabe como Verdade, tá, bem lembrado. né? E eu queria saber o seguinte, desses universos todos, quais foram os que mais te impressionaram aqui no Brasil? Ixi, Porque dizem que tem o muito. espumante do brasileiro não deixa nada a desejar pro cara de fora também, né? Nada, espumante, isso é muito legal. Mais de 70% do espumante consumido no Brasil é de produto nacional. Então você pega, para dar um exemplo, para começar já arrebentando. O que a Cave Gás faz em Pinto Bandeira, e aliás, Pinto Bandeira tem duas outras vinícolas que eu adoro, que são sensacionais, que é Dom Giovanni, que é delicioso o passeio, e a Monumental Valmarino, que é espetacular, espetacular. Mas a Gás, por exemplo, é uma das referências no mundo. O Mário Gás e o Carlos Abarzu, eles são referência no mundo de espumante. Então, o espumante brasileiro ao lado da França já é referência no mundo de qualidade. E o brasileiro, por algum motivo, já abraçou os vinhos espumantes. Aí, Já gente, já no espumante já não temos mais essa síndrome de vira-lata. não tem mais. Olha que coisa. Só que quando você pega vinho tinto, vinho branco, nós temos vinhos. Para citar alguns exemplos, e já pedindo desculpas, porque vai ficar muita gente top de fora. Você tem Água. água, Perguntar o que a gente café. está degustando. Estou tomando uma aguinha aqui. Ainda não está na hora de degustar nada. A gente só está preparando o meio de campo. Exatamente, porque daqui a pouco eu vou trabalhar, né? Já pensou de manhã? Então, você tem, por exemplo, o Sesmarias da Miolo, que é um vinhaço. Eu sou embaixador do Sesmarias. Estou indo para Miolo daqui a 2 semanas para o lançamento dos 7 lendários da Miolo. Você pega o Sensacional. Calhaus da Terranholo, que é monumental. Você falou da Casa Geral, do Viognier deles, é uma coisa Sensacional. enlouquecedora. Enlouquecedora. Você pega o parte 2 da Tomei Alvorada. no domingo de Páscoa, tá? Hã? Eu tomei no domingo de Páscoa o Viognier Pô, deles. E eu espetacular. ganhei uma garrafa do Carlinhos que está aqui, ela está sem rótulo ainda, porque ele vai ser lançado. Por isso que a gente vai falar na sexta-feira, né? Porque é uma homenagem à Inconfidência Mineira, né? Chama Liberdade o Vinho. E eu trouxe, ele me deu sem rótulo ainda. Ele falou, ó, tá aqui, você vai levar, você só vai abrir no dia 21, tá? Aí você faz Fantástico. uma comedinha e tal. Eu não abri ainda, tá aqui. Daí na sexta a gente vai falar sobre isso daí também, que era uma nova experiência que ele estava ali, ó, com esse vinhozinho guardado na manga. E eu tive o prazer de ganhar dele e vamos degustar. Depois eu te dou umas percepções. Pô, Tá? Não show de sou bola. a melhor referência para dar as percepções, porque eu não tenho essa competência, mas eu vou falar pelo menos dos conceitos básicos aí, eu vou falar para você. Mas essa é a parte mais legal. A gente tem que passar muito por gostei ou não gostei do vinho. Eu sou Pô, muito, é isso. isso é fundamental. Eu sou muito fã, eu adoro degustação técnica, com todos os detalhes, com todas as riquezas, as peculiaridades. Eu adoro isso. Mas eu adoro também poder beber o seu vinho do jeito que você quiser, aonde você quiser, na taça que você quiser, na temperatura que você quiser. O Brasil foi antes da O pandemia. vinho bom é aquele que você gosta, né? Eu sempre falei isso, por um motivo muito simples. A gente passou, antes da pandemia, de 1,7 litros de vinho por pessoa por ano para 3,2 depois da pandemia. Ah, eu ajudei nessa média aí, viu? Tamo junto. Na pandemia ali, a gente tomava 2 por dia. Tá? Então, Tamo o junto. negócio... Só que quando você vai para Portugal, por exemplo, que nós estamos falando de quase 60 litros de vinho por pessoa por ano, Ah, os caras a gente está engatinhando, então. Tá ali engatinhando. engatinhando. Só que quando você chega nesse consumo tão alto de vinho, isso não se está passando, isso não passa por vinho top. Os caras não tomam 60 litros de vinho por pessoa por ano de Barca Velha, de Peramanca, só de Não, vinho toma bom. os vinhozinhos lá, aqueles vinhos que De são do qualquer dia a dia. jeito, sabe? De qualquer jeito, em qualquer lugar. É claro que O a famoso vinho da pessoa... casa. Hã? É o famoso vinho da casa, galera. Exato, exato.
Então, a pessoa, quando a gente está falando de acompanhar uma refeição, ou eu estou na praia, na piscina, eu quero tomar vinho. Eu não quero, particularmente. Eu não quero tomar cerveja, eu quero tomar vinho do jeito que eu quiser. Eu já tomei vinho em copo de plástico? Já tomei, porque era na piscina de um hotel, não tinha outro copo para tomar. Eu falei, eu não vou ficar sem tomar vinho. Vamos nessa daqui mesmo, hein? Entendeu? A nossa entre aspas, obrigação de quem é especialista, quem trabalha com vinho, com quem lida com vinho, quem está na rede social como influenciador de vinho, seja de qualquer país, é passar para as pessoas que, tecnicamente, as melhores condições para se degustar um vinho são essas. Mas, se você não as tenha, se você não tem essas condições todas, você pode tomar o seu vinho do jeito que você quiser. É simples assim. É simples assim. Eu acho porque o vinho, ele é... Isso facilita até a popularização, porque todo mundo fica com frescuragem para tomar o vinho. Daí como é que eu vou fazer ele se tornar um popular se tem cheio de restrições, isso não pode, isso não sei o quê? Não vamos crescer a média nunca do vinho, né? Exato. Isso aí, porque daí chegar lá no Nordeste, o cara tá lá no calor, ele quer tomar de qualquer jeito, quer fazer alguma coisa, tal. Então, olha lá, tem gente aqui que tá falando, não me julguem. Eu gosto de vinho tinto com gelo. Fala, porra, faz parte. Exato. Eu já fiz isso. É aquela história, pô, eu gosto de colocar gelo no vinho. Tá, beleza. Essa não é a melhor condição para se avaliar um vinho tecnicamente, mas a pessoa que ela está bebendo, ela pode não ter a menor vontade de avaliar um vinho tecnicamente, não precisa ter. Não precisa ser uma obrigação. Eu acho que tem que ter só quer ter o prazer de beber. Exatamente. Tem que ter espaço para todo mundo. Tem que ter espaço para todo mundo. Você quer ser um super especialista? Ótimo, tem espaço para você. Você quer estudar um pouquinho para entender melhor a bebida que você está tomando e aproveitar melhor? Também tem espaço para você. Cara, você não quer estudar nada, você só quer beber vinho, você não quer encheção de saco, entre aspas. Tem espaço para você também. Isso é muito importante. A gente não pode... ter a arrogância de determinar o que as pessoas podem ou não podem gostar. Essa é a minha opinião. Quem quer avaliar tecnicamente, quem quer entender exatamente os detalhes do vinho, todo o detalhe técnico de avaliação, de degustação técnica, pô, tô aqui para ajudar tudo. Ah, mas eu não quero, eu quero só beber vinho sem compromisso. Não sou eu que vou determinar o que vai fazer a pessoa feliz ou não. Perfeito. E tem gente aqui que está começando com empório, tal, tô comentando aí. Quais seriam os vinhos que você recomendaria, por exemplo, brasileiro? E três faixas, por exemplo, ali dos 50, dos 100 e dos 200, sei lá, para cima aí. O que você recomendaria para que ela tivesse na carteira dela também? Cara, ó, a gente falou da Casa Geraldo. A Casa Geraldo tem o Jatobá, que é um vinho delicioso, é um vinho de entrada, assim, mas é delicioso, um super custo-benefício. Nessa faixa, abaixo de R$100, além da Casa Geraldo, Família Beber. Aliás, quinta-feira eu estou indo para o Rio Grande do Sul. Opa, sensacional. Sensacional. O almejo da Família Beber é delicioso. Eu estou indo para o Rio Grande do Sul com a Liz. A Liz já está lá, aliás. E eu estou indo para o casamento do Felipe Beber. Então, que sensacional. Sensacional. O Intuição do Fabian, delicioso. A linha Sinais da Dom Guerino é deliciosa. A linha Green da Via Piana, espetacular. Sim. Espetacular. E aí você vai subindo de preço. O Chardonnay do Didio, também do Fabian, fantástico, umas coisas muito boas. A gente foi, eu e a Liz, e fomos visitar recentemente os meninos da Garbo Enologia Criativa, que estão fazendo um baita trabalho. A gente tomou o Potenza, um Taná delicioso, sabe? Tem coisas sensacionais, todas as faixas de preço. A Enologia Criativa, ele tem aquele que é o... Até a garrafinha é a maçã do Isaac Newton. Como é que é o rótulo? Inquieto, tem um Inquieto. Inquieto. Eu tomei esse Inquieto, amei também. Delicioso. Você vê, são os meninos novos, ex-Pisato, ex-Valduga, são 3 guris. Se reinventando no mercado. Se reinventando. É aquela história. Quando a gente falou do Julgamento de Paris, uma coisa que me encanta muito no vinho americano, que para mim, no meu gosto pessoal, é entre os melhores Cabernet Sauvignon do mundo americano, os caras, naquela época era só Europa. Era só vinho, era só Europa. Os caras ligaram... E já tinha preconceito se não fosse europeu, né? Exatamente. Os caras ligaram, foda-se. Falaram, cara, vamos fazer vinho do jeito que a gente quiser.
Entendeu? Se você quiser comprar, você compra. Se não quiser comprar, você não compra. Então, isso passa muito por uma identidade cultural, por uma segurança. Mas eles fizeram o seguinte, honraram o patriotismo deles, né? O americano falou, pô, vamos fazer ali aquela experiência lá do Napa Valley, isso é uma delícia também, né? Se você for ver. Eles são nacionalistas também e fizeram bem feito o negócio. Então, acho que Exato. aí que tá faltando levantar essa bandeira do brasileiro. E, pô, caramba, cada experiência que eu tive, eu fui em poucas, Nicolas. Eu estou longe de ter a tua quilometragem, a sua litragem, né? Me E traz. a litragem. E eu vou falar para você, mas só, pô, mesmo sendo pequena experiência, só de você estar num lugar onde você deve viver, você tem um contato visual, você tem colocar os 5 sentidos, daí você tem uma apresentação da pessoa que faz aquilo com amor. Cara, aquilo tudo me contagia de uma forma, mesmo o vinho, de repente, não sendo tão agradável para o meu paladar. Mas a experiência em si foi única. Eu acho que a gente tinha que aumentar esse enoturismo dentro do Brasil, fazer um Muito. negócio. Isso daqui tem uma oportunidade gigantesca. E aí a gente passa a valorizar a prata da casa, né? Porque é isso que essas experiências que são sensacionais. E está aumentando demais, viu? Demais. O enoturismo da Casa Geraldo espetacular. A Estela Valentino, que passeio fantástico. Procópio queridíssimo. Luiz Argenta, Dom Guerino. Era para ter conhecido as duas, mas o Carlinhos me acolheu tão bem que eu não consegui ir até o Aí, Procópio. Eu vou falar para você, era para ter ido, eu não fui. Eu falei, vou ficar só aqui porque eu tinha que ir embora. Mas foi uma delícia a experiência. Teve um momento que o Carlinhos botou a gente na caminhonete dele e a gente começou a subir pelo lateral para ver toda o vinhedo dele assim, lá de cima. A hora que a gente faz a curva, já tinha você deve ter vivido várias outras experiências, mas tinha um balde com espumante esperando a gente lá na curva, assim, é, tuf. Eu falei, caramba, que delícia, uma experiência. Vale a pena conhecer cada centímetro aqui quadrado das vinícolas no Brasil. Isso em vinícolas que a gente nem imagina. Vinhedo, tem alguns lugares que fazem, cara, vinhedo, Jundiaí, eu conheci a Castanho, que também tem isso. alguns vinhos. Mas eu achei legal demais só a experiênciazinha ali da gente ter sido acolhido pelas pessoas, conversar, bater um papo. Poxa, uma experiência muito gostosa. É isso que as pessoas têm que se permitir. E depois vai Exato. fazendo o seu filtro, né? Você vai, pô, esse eu gostei, esse eu não gostei. Simples assim. Não precisa ser criterioso, mas um não gosto, não gosto. Não é, Leandro? Exato. Exato. Porque essa evolução vai ser natural, sabe? Quando você começa a tomar vinho, é natural que, conforme for passando o tempo, você vai, mesmo que involuntariamente, vai se aprofundando um pouco mais. Quando você gosta de uma coisa, Mas a é tipo assim, tendência é eu que você acho que deve queira, ter né? algum viés dentro desse negócio do vinho aí, que ele deve ter parceria com o Pablo Escobar, porque o negócio vicia esse bagulho aí, né? É um negócio gostoso. A gente começa a tomar, eu nunca fui do vinho, eu sempre fui mais do uísque, mas a gente acabou se envolvendo nesse negócio. Hoje eu já tomo tão pouco uísque, estou tomando tanto vinho que você não faz ideia. Entendeu? Eu Exato. sou muito. Tá uma delícia e é gostoso essa experiência, bater papo, essa acolhida na mesa, tudo isso aí para mim é um universo que tá só me encantando e com certeza eu vou me envolver cada vez mais nesse universo. E graças a esse universo também há outras coisas, por exemplo, conheci o Bruxo, que tá aí, você que vem, não sei o quê. Cara, e a cultura que tem por trás disso, ela é impagável. É. E não é só Faz cultura, sentido. né? E não é só cultura. A gente está falando de gerações de famílias que estão se dedicando a isso. Quando você visita, por exemplo, uma Casa Valduga, Pisato, né? Luiz Argenta, que é uma vinícola lindíssima, Dom Guerino, que é uma das vinícolas mais lindas do mundo. Você vê a Você está dedicação falando das de pessoas. gerações, né, já, isso. Já está falando de gerações. Gerações. A Luiz Argenta é mais nova, mas o ponto que eu quero colocar para as pessoas é: você tem todo o direito de gostar ou não gostar de um vinho. Isso daí ninguém vai tirar de você nunca. Mas é fundamental respeitar cada produtor. Porque tem muita Isso, história porque que por história cada que tem garrafa. ali por trás, ó, quanto suor tem, eu acho que é isso. As pessoas precisavam exatamente ter uma palavra que eu acho muito legal, a etimologia dela. Chama-se respeito, tá? Respeito pela história, respeito pela dedicação, respeito. E o respeito, ele vem da etimologia da palavra respicere, que significa olhar duas vezes. Olha duas vezes. Depois que você olhar duas vezes, você não fala merda.
tá? Você tem que olhar duas vezes e falar, pô, cara, presta atenção nas dores, nos sabores, nas disputas, nas aquelas coisas todas. O cara conseguir fazer. Quantos anos no mínimo para você ajustar uma videira? Quantos anos no mínimo para você fazer as podas? Quantos anos no mínimo para você começar a fazer um negocinho? Então, tanto é que foi uma coisa que a gente vivenciou, muito interessante, e foi o quê? Foi justamente a gente visitar, acho que é Santa Maria, ali entre Campos do Jordão. É Vila Santa Santa Maria? Maria. Vila Santa Maria. Pô, a gente foi uma experiência bacana. O cara tem 10 anos ali plantando. Cara, para aquilo, a entrega dele foi muito bacana. Tá? Para falar o seguinte, a gente está comparando com a Europa, que tem 800 anos fazendo vinho, não sei o que, cara. Para quem entregou ali 10, 15 anos de negócio, é sensacional. A gente tem esse respeito pelo que o cara está construindo de história e daqui a uns 100 anos, 200 anos, vai ser, se aguentar o tranco, vai ser uma puta de uma referência. É, uma Faz coisa. sentido isso? Não, perfeito, perfeito. Uma coisa legal para a gente colocar, que para as pessoas entenderem, quem está chegando e está vendo o nosso papo de vinho brasileiro, o Brasil é um país muito novo na história de vinho. Novo. Mas, Não, ele é novo em tudo. Só para ter uma ideia, a galera não lembra, mas nesse 7 de setembro desse ano, vamos fazer só 200 anos que a gente tem independência, pô. 200 anos de independência. Como a gente é novo em tudo. A gente já foi colonizado há 500 anos só. A Europa tem quantos mil anos? Entendeu? exato. Então, a gente tem que pegar mais leve em várias coisas que o Brasil. Tá? Não só a cultura do vinho, né? Várias coisas, mas o vinho agora é a pauta. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso, sim. Bom você relembrar isso daí, tá? Não, perfeito. É um Brasil, é um país muito, muito, muito novo em termos de vinho, só que já produz vinhos excepcionais. O que vai acontecer ao longo do tempo, que o Brasil vai encaixando o terroir, quer dizer, vai descobrindo exatamente qual uva se dá melhor em qual região. Isso vai aumentar o número de ícones, de vinhos top. Isso vai acontecer, é fato. É inevitável. Exatamente. E vou além. O Brasil é o único país do mundo, em termos de vinho, que ainda vai trazer novidade. Os outros países é isso aí. Já estão mais estabelecidos, já montaram seus terroirs, já estão aí. O Brasil é um dos únicos países do mundo que ainda vai apresentar novidades nesse mundo dos vinhos. Então, quando a gente falou de alguns ícones, falei de Sesmarias, falei do Calhaus, tem Peculiare, com o Lobo Santo, tem Merlot Grande Vindima da Lígio, tem Luiz Valduga, da Casa Valduga. A gente vai ficar aqui, tem o Nebbiolo da Via Piana, a gente vai ficar aqui até amanhã falando de vinho top. Agora, quando você coloca esses vinhos frente a vinhos 5, 6, 7 vezes mais caros, o Brasil não faz feio. E a mensagem que eu quero deixar aqui para todo mundo: é muito fácil se apaixonar pelo vinho brasileiro. É muito fácil. Tudo que o produtor brasileiro não precisa de pena. Nunca se colocou como vítima, com coitadismo. O que o produtor brasileiro precisa é de uma chance só. Porque os caras estão fazendo um baita de um trabalho. É isso que eu peço para as pessoas. Experimenta, às cegas, para eliminar a bebedora de rótulo. Porque aí porque ali o rótulo influencia, né? Exatamente. É muito fácil se apaixonar pelo Brasil. Então, todo país vai ter. Qual é o país perfeito no mundo? Vai ter coisas boas, coisas ruins. Agora, vamos focar de novo nas convergências, nas coisas boas, nas coisas positivas. Essa atitude positiva em relação ao Brasil, em relação ao vinho brasileiro, vai fazer bem para a pessoa, né? Não só para o vinho, para quem tem atitude positiva. Perfeito, perfeito. Isso daí tem tudo a ver, por exemplo, a gente mesmo fala que tá trazendo diversas coisas. A criatividade do inquieto é uma coisa que me deixou inquieto. Né? Como é que você fala o seguinte, Merlot com Sauvignon Blanc? Eu nunca imaginava, na minha leiguice, eu nunca imaginava fazer tipo de uma mistura desse tipo. Eu achei sensacional o negócio. Então, eu acho que o Brasil, é o que você falou, ele está na vanguarda, ele vai vir aí com certeza ganhando a sua maturidade e fazer com que ele realmente crie uma identidade e seja tão respeitado quanto qualquer outro país no mundo com relação à qualidade dos produtos que ele está produzindo, né? E tem já produtos que são premiados internacionalmente, né? Tem, um monte. O Sangiovese da Campestre ganhou prêmios super importantes.
E é um vinho, na época era um vinho de R$ 60, uma coisa assim. E um vinho super premiado. Isso é muito bacana, né? Só que é aquela história, a gente, de novo, né? O produto brasileiro, muitas vezes tem que ser reconhecido lá fora, para os caras darem um depois voltar aval que para é bom, cá. para aí a pessoa começar a valorizar aqui. Pô, gente, não é muito legal a gente valorizar o que é nosso? E, de novo, não é porque é brasileiro, não é porque é bom. Porque é Que um baita isso, do não quer. O produto. Brasil também faz um monte de merda aí, me perdoa a Como palavra. qualquer país do mundo, né? Lógico, Eu sempre lógico. A falo, gente tem tem que ter bom vinho... senso nisso. Exato, tem vinho bom e vinho ruim no Brasil, como qualquer país do mundo. Não tem mistério. É claro, e vai ter vinho que você vai gostar e vinho que você não vai gostar. Só que o ideal é que você consiga montar a sua própria opinião. Deguste tudo, vinho do mundo todo, inclusive vinho brasileiro. A única coisa que eu peço é porque o vinho brasileiro seja colocado, tratado de igual para igual nessas novas descobertas. É só isso. É só isso, não é uma campanha contra Desperte nenhum a outro país. curiosidade de consumir vinhos braileiros, sem medo de ser feliz, você pode se surpreender. Mais ou menos isso, né? Exatamente, exatamente. Eu tomei outro dia um vinho, eu e a Liz, a gente tomou o Quinta Barroca da Tilha, e que passa por Jequitibá Rosa, o vinho. Ah, Sensacional, madeira brasileira, sabe? Delicioso. Quer dizer, tem muita coisa legal para aprender, muita coisa legal e uma para... das coisas, eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem um pouquinho mais do processo, né, desde da plantio, porque parece que quando eu passei a entender, não sei muita coisa, mas por curiosidade para passar ali dentro do processo, na hora que você fala, caramba, o bagulho parece que fica até mais gostoso na hora que você vê todo o processo, a colheita, os desafios, é não sei o quê, clima, é o terroir, o cara, quando você envolve nisso, parece que isso altera até o meu sabor. Faz Exato, sentido isso ou não? Eu exato. não sei se estou Não, sendo perfeito. influenciado, eu não sei o que que é, mas eu falo, caramba, muda para minha percepção do que se só pegar uma garrafa, pá, e tomar. Depois, quando você vê todo o processo que foi envolvido, as pessoas envolvidas, o trabalho que deu para chegar naquele negócio, cara, se valoriza 1000 vezes o vinho. Exato. Eu e a Liz, a gente voltou recentemente da vinícola Zanella, que a gente ama também, de um projeto deles que é fantástico, que chama Settimana in Cantina. Você fica uma semana lá produzindo o próprio vinho. E produzindo Nossa, que delícia, que mesmo. experiência incrível. Então você passa uma manhã inteira colhendo uva, num sol desgraçado, numa Você ladeira, sentiu o drama, qual é você do sentiu negócio? grama. E aí você fica 6, 7 horas lá na mesa, separando as uvas, coloca o vinho na barrica. Cara, passa o Não tem processo como falar que não todo. fica bom, né? Caramba, puta só, olha o que você falou ali, né? Quando você não Exato. valoriza. Aí é o valor do negócio. Aí você, hora no final da experiência tal, e eles são queridíssimos, passeio lindo, uma vinícola deliciosa, Zanella. Acaba uma semana, você fala, cara, vinho é barato. Você começa a achar vinho barato, porque dá um Não, trabalho desgraçado. sensacional essa experiência. Adorei. Onde é isso? Na Zanella, vale demais a pena. Mas assim, é para ralar. É para ralar. É para fazer Ué, mas é cerveja. onde você valoriza, né? Tipo assim, parece que aquele quando você não tem essas dores, os esforços, você não tem, você não valoriza, né? Tudo que é fácil você não dá valor, então aí você vai ver o que que é fazer acontecer. Sensacional, adorei. E quais seriam as suas recomendações para quem gostaria de começar a degustar o vinho brasileiro? Qual é o melhor caminho? Como a gente consegue, por exemplo, em São Paulo a gente é bem munido, né, de ofertas, mas tipo assim, o que que você sugere para a gente começar um caminho de encantamento com vinhos brasileiros? Quais os caminhos? Uma coisa que eu recomendo muito, eu acho muito bacana, e é isso que eu tenho tentado fazer na BR, que é a empresa que eu trabalho agora, e elas é uma empresa só de produtos brasileiros. Então é vinho, azeite, café, cachaça, gin, Ô, delícia, só coisa só ruim, né? produto brasileiro. A gente vive, exatamente, a gente vive isso que você falou. É um grupo de empresários que montou uma empresa, literalmente uma empresa de brasilidade. Porque são pessoas que têm muito orgulho do Brasil. Pode me chamar aí que eu vou ajudar de alguma maneira nesse universo aí, que eu amo isso daí. Eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira de qualquer jeito. Perfeito, perfeito. Então, eu recomendo muito que as pessoas provem, que as pessoas testem, procurem
influenciadores, sommeliers, o que quer que seja, todo mundo vai ter alguma coisa boa para falar. Pessoas que estejam abertas a experimentar os vinhos brasileiros. Adorei aqui, ó, estilo vinhos e gatos, Finzi, falou, o melhor caminho é se permitir. Daí eu falei, pô, já recebi Perfeito, o a passo. Cris, queridíssima, queridíssima. Gostei. E é isso que eu tenho feito. O portfólio da BRM de vinhos, eu subo vinhos que eu gosto, que eu provei, que eu curti, que tem uma história, e a gente leva isso em degustações para o Brasil todo. Degustações, uma coisa legal que a gente faz nessas Faz um roadshow aí. Exatamente. Uma coisa legal que a gente faz, eu sirvo, eu e a Liz, a gente serve vinhos, por exemplo, leva quase 20 vinhos. Então leva um espumante Charmat, um Charmat longo, um tradicional, um Sauvignon Blanc, um Chardonnay, um Merlot sem barrica, um Merlot com barrica, um Taná, um corte, e aí vai para ensinando didaticamente só com vinhos brasileiros. No meio da degustação, a gente faz uma brincadeira. A gente vai no supermercado, qualquer supermercado lá perto, de onde a gente estiver, e compra 3 ou 4 vinhos importados numa faixa de R$ 50 e serve com vinho brasileiro na mesma faixa de preço. Nunca perdemos uma Aí não tem, degustação tipo a assim, sério. ali é a prova de fogo, né? E a pessoa surpreende. A pessoa surpreende. Aí, quando você fala, já servi, inclusive, às cegas, Velf Clicquot, Moët Chandon e o Terroir Nature da Cave Gás, às cegas. Quando você fala, ó, o seguinte, são 2 champanhes e um espumante brasileiro. A pessoa entra em pânico, assim. Entra em Não pânico. tem como, eu não tinha a competência de saber qual que era qual. Não, é espetacular. Caramba, que Isso é delícia. fantástico. Tomamos, assim, fizemos uma brincadeira com um grande amigo meu, o Leonardo Curra também. Ele serviu pra gente um Barolo top, um Barbaresco e o Nebbiolo da Via Piana. E falou, ó, é um Barolo, um Barbaresco e o Nebbiolo da Via Piana. Qual é o vinho brasileiro? Cara, nós não matamos. Os 3 de altíssimo nível. Isso é Que fantástico. delícia. Isso daí levantou a régua do cenário nacional. Gostei de escutar isso. Doutor, se eu te peço a autorização de você me permitir, porque tem muita audiência da tua rede social aqui hoje, né? Quero agradecer aí pela presença de todo mundo. E eu sempre dou um presentinho, não tem nada a ver com vinho, mas ele pode ser uma coisa que você pode fazer a leitura dele tomando um vinhozinho nacional, para prestigiar a obra nacional. Esse livro aqui, eu escrevi ainda na época que eu era propagandista, que eu estava muito médico. Eu escrevi há 18 anos atrás. E Legal. eu faço aqui um livro super simples, chama-se Pequenas Atitudes que Trazem Grandes Vitórias, né? Pequenas Atitudes que Grandes Vitórias. E é como se fosse um dia meu, eu acordei, o ritual que eu fazia, aí as experiências que eu vivi, né, inclusive com o secretário, com o médico, uma coisa muito bacana, e aí eu vou dormir. E esse livro eu quero presentear aos nossos queridos que estão aqui, principalmente da tua rede social, porque a grande maioria já tem, eu dou de presente esse livro. A única coisa que as pessoas precisam fazer é entrar no meu perfil e me pedir no direct. Se quiser seguir o perfil, é extremamente democrático. Falar, pô, gosto do conteúdo, siga. Não é uma condição para você ter o livro, seguir a mim, tá? Então, o livro, a única coisa que eu preciso saber, se você quer, entra no meu direct e fala, olha, eu quero ter o PDF do livro e eu vou fazer esse livro chegar até você. Então, um presente para essa galera que está nos prestigiando, que acordou 6h33, porque é para todos, mas não é para qualquer um, né? Faz sentido, Doctor? É para todos, mas não é para qualquer um, né? Então, aqui tem uma galera interagindo, falando e tal. Que legal. Então, nada mais um convite para você pegar um vinhozinho nacional, já experimentar fazendo uma leitura de um livro nacional, tipicamente brasileiro, tá? Fantástico. E adorei aqui estar contigo, essa nossa 1 hora voou. Gostaria que você fizesse as considerações finais. Galera que me segue, que quer degustar vinhos nacionais, quer ter uma orientação, o Choro da Videira é sensacional. Inclusive, teve vários amigos meus, viu? O pessoal te chama de Choro, né? Viu, Choro? Tá mandando print de que você mandou a nossa live no grupo. Falou, porra, Gustavão, vou fazer uma live com o Choro. E não sei o que, vários que eu tenho amigos em comum.
que estava no teu grupo e me mandaram, falou, poxa, que sensacional. Eu falei, sensacional é ele ter aceito para um pobre mortal, um cara que não tem Imagina, nada. imagina. Eu adorei ter a tua presença e espero em breve lhe encontrar pessoalmente e tomar um vinhozinho contigo, né? Quem Vai sabe ser um numa das... prazer, vai ser uma E honra. deixe suas Eu, considerações finais, fale para mim um pouquinho, uma mensagem aí para a galera e muito obrigado por a gente estar junto aqui nesse momento, foi incrível. eu que agradeço, foi um grande prazer. A mensagem que eu quero deixar para todo mundo é o seguinte: é fácil, ou muito tentador a gente se render aos problemas que a gente tem no dia a dia, e todo mundo vai ter, isso sempre vai acontecer. E o vinho brasileiro não é diferente. O produtor brasileiro enfrenta muito preconceito, enfrenta uma carga tributária alta e muitas outras coisas que nem vale a pena comentar. Mas ele procura focar sempre no positivo, procura focar no bom trabalho. Procure pessoas que te aceitem do jeito que você é, em qual sentido? Você quer tomar vinho, estudar, se aprofundar? Ótimo. Você quer só beber vinho? Ótimo também. Então, procure pessoas que não queiram impor o que você deve ou não deve gostar. Então, a minha página, Choro da Videira, a página da BR, que, como eu falei, é uma empresa que a gente só trabalha com produtos brasileiros, vinho, azeite, café, cachaça, gin, tem chocolate. Outro dia a gente fez uma live com chocolate com cacau selvagem da Amazônia. Ô, Espetacular. delícia. Fantástico. Então, procurem. A gente está à disposição para conversar sobre vinho brasileiro. Não é uma campanha contra nenhum país do mundo, mas valorize o vinho brasileiro porque é bom, porque é um produto bem feito, de ótima qualidade. Vai ter vinho bom, vai ter vinho ruim, como qualquer país do mundo. Mas se permita encontrar vinhos brasileiros que se encaixem no seu gosto e no seu bolso, porque isso não falta no Brasil. O vinho brasileiro é tão acolhedor como o Brasil. E é muito fácil se apaixonar pelo vinho brasileiro. Só depende de experimentar. De preferência em degustação Começa. às cegas, para eliminar o bebedor, a bebedora de rótulo. Isso é muito Perfeito. legal. Só começa, Preconceito. vai. É Vai, isso. não para mais. Exatamente. Preconceito, como o próprio nome diz. Todo preconceito, não só no vinho, todo preconceito em relação à vida é burro. Porque você forma opinião de uma coisa que você não conhece. Então, elimina o preconceito. Abre o coração para o Brasil, para o vinho brasileiro. É isso aí. E foi muito bom, querido. Obrigado Cara, que demais. sensacional. Meu amado, espero em breve te encontrar sentado numa mesa tomando os vinhos aí nacionais e vai ser um prazer enorme trocar mais experiências com você. Obrigado por esse dia que começou imensamente bem e trazendo conceitos aí importantes para a gente. Fique com Deus, faça uma excelente semana. Pessoal, obrigado pelo carinho. A live vai ficar gravada assim. Quiser marcar pessoas, fiquem à vontade, porque esse conteúdo ele vai além do vinho, né? É um conteúdo comportamental, é um conteúdo positivo, é um conteúdo que valoriza o produto nacional em Isso geral, aí. não só o vinho. A gente tem que ter essa cultura. Obrigado, meu Isso querido. aí. Obrigado, Beijo no gente. coração. Obrigado, meu amor. Meu amor a Lise, não você, tá, É, Gustavo? Obrigado, meu eu amor. já tô ali, ó, Livinho, obrigado. E daqui a pouco você tá junto com ela, né? Avisa É isso ela aí, aí. fala que tá por aí. Aí, Um valeu. beijo no Até mais. coração, gente. Deus abençoe. Obrigado. Amém.